Tudo certo aí, meninas? Podemos começar? Tudo certo, vamos nessa. Beleza. Bom, então vamos lá. Hoje a ideia é conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a forma que nós trabalhamos. Não é a forma certa, é a forma que a gente gosta de trabalhar, que a gente gosta de ensinar dessa forma. Então, a forma que nós trabalhamos por uma ensino-aprendizagem de uma marcação em zona, tá bom? Então, a gente vai passar por vários temas até chegar em como ensinar a marcação e tudo mais. E durante a apresentação a gente vai conversando sobre isso. Tá? O chat vai ficar aberto, então se quiserem mandando perguntas aí, a gente vai respondendo e vai conversando em cima disso, tá? Ou mandando qualquer apontamento que vocês queiram fazer. Beleza? O Dan já nos apresentou basicamente, né? Então não fizemos slide de apresentação, mas vamos falar um pouquinho de cada uma bem rapidinho. Eu sou a Vicky Guglielmo, e hoje estou à frente da seleção no projeto da seleção feminina. Fui atleta por 10 anos, tive a oportunidade de estar em todos os mundiais, 3 deles como atleta e 1 como coordenadora defensiva. E agora aí lutando e tentando evoluir mais ainda para ir para um próximo mundial. Manda, Guide. Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Guide, algumas pessoas me chamam de Ingrid, mas a minha mãe mesmo, então podem me chamar de Guide. Eu tô na modalidade há 10 anos, mas não os 10 como atleta, né? Eu parei de jogar ano passado por uma necessidade, na verdade, né? Porque eu assumi o time de São Paulo Storm. Fui atleta da seleção brasileira no Mundial de 2016 e fui auxiliar técnica no Mundial de 2018 e agora mais essa responsabilidade aí e aventura tão importante que é ser coordenadora defensiva da seleção, né? Então, estamos aí para aprender e compartilhar também um pouquinho dos nossos conhecimentos nesses anos todos. Oi, pessoal, eu sou a Bruna. Eu comecei a jogar em 2016, parei quando virei coach, tive que fazer essa decisão em algum momento, chegou esse momento, parei, me aposentei, pendurei as chuteiras e virei coach em 2018, comecei no Floripa Ghosts. Em 2018 participei do primeiro congresso, no final do ano, participei do primeiro congresso de técnicos que teve organizado pela seleção, que foi quando eu conheci as meninas e elas conheceram meu trabalho, a gente conversou muito sobre flag, trocou uma ideia e nos aproximamos e entrei para o projeto da seleção, estou como auxiliar de defesa e fechada nesse projeto aí para fazer evoluir a defesa da seleção. Muito bem. Então, bora lá. Começar aqui com uma pergunta, meio provocação, meio plantar sementinhas na cabeça de vocês, para vocês pensarem se vocês conhecem os atletas de vocês. Se vocês conhecem os seus atletas, se vocês sabem como elas aprendem, quais são as facilidades, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades delas ou deles, né? Até conhecer de fora de campo o que ele trabalha, o que ele não faz. Então, plantar essa sementinha aí na cabeça de vocês, para vocês pensarem um pouco, né? Ou até se você é atleta, pensar se você conhece os seus colegas de equipe, né? E começar dizendo que a missão de um bom atleta, né? Um bom atleta, a primeira missão dele é conhecer os seus atletas. Isso é importantíssimo, imprescindível para você conseguir evoluir o seu grupo. E não só conhecer os seus atletas, é entender a forma como eles aprendem. Então, as pessoas são diferentes e vão aprender de formas diferentes. Né? Então, a gente tem essa missão de entender como cada atleta aprende e não só fazer sempre a mesma coisa, que talvez a gente não vá atingir todos do grupo, né? Então, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais voltado para a área da educação física, mas que vai ajudar muito para quem também não é da educação física, né? Sobre alguns métodos de ensino, para você pensar em como você vai utilizar e o que você vai utilizar com o seu grupo, né? Então, um dos métodos de ensino é o método global, que basicamente é que você aprende pelo jogo. Você aprende jogando. Então, nesse método, você prioriza muito mais o jogo do que a técnica. A técnica ela vai ser trabalhada dentro do jogo, dentro ali do mini-jogo, da simulação de jogo ou do jogo propriamente dito, né? Então, todo método tem algumas vantagens e desvantagens, e uma das vantagens desse método é que o atleta sempre vai estar motivado. Então,
ou você como atleta, ou você como técnico, sabe que a melhor coisa que o que ele mais quer é chegar no final do treino, ou já chega perguntando se vai ter coletivo hoje. Então, esse método deixa o atleta sempre motivado, pensando que vai ter muito jogo e pouca parte técnica específica, né? Uma outra coisa que também ajuda muito é que você cria atletas não, que os atletas ficam criativos, porque eles resolvem problemas durante o jogo o tempo inteiro. Então, eles começam a ser mais criativos dentro do jogo, né? E desvantagens desse método é pensando que eu não trabalho tanto a parte técnica, então a parte técnica vai ser um pouco mais lenta. Eu vou melhorar a parte técnica mais lentamente, porque vai estar sempre dentro do jogo, dentro de uma resolução de problemas. E eu não consigo pegar uma atleta que está com muita dificuldade e falar, ó, você tem que melhorar isso, isso e isso, sendo que eu não estou focando tanto naquela parte técnica pura, né? Então, esse é um dos métodos. O próximo método é o método parcial, que é o que mais se utiliza, acho que é o que as pessoas mais conhecem, não que é o que mais se utiliza dentro do treinamento, que é focar na técnica. Então, focar na técnica pura e aprender de uma parte até o todo. Então, eu faço o treinamento só de passe, só de recepção, focando muito nas técnicas puras do treinamento, né? E vantagem desse método é que a evolução técnica é muito mais rápida, né? Eu trabalho a evolução técnica, eu consigo trabalhar junto com um atleta ou com vários atletas específico para cada pessoa, o que ela precisa dentro desse método, né? E uma das desvantagens é basicamente as vantagens que tem no global. Às vezes ele fica um pouco mais monótono, digamos assim, né? Tem menos jogos, menos coisas que os atletas se sentem mais motivados, geralmente, a fazer. Claro que tem muito atleta que gosta também de treinar a parte técnica, mas a maioria prefere muito mais a parte do jogo, né? E aí talvez vocês estejam se perguntando ou pensando aí, né? Qual dos dois é melhor? Ou o global geralmente é para iniciação e o parcial para alto rendimento, talvez esteja na cabeça de vocês. E na minha opinião, não existe um melhor nem um pior, né? Vai depender muito da sua forma de trabalhar como técnico ou da sua equipe. E você entendendo isso, você vai aplicando dessa forma. Então, vou dar um exemplo do handebol mundial, por exemplo. O handebol europeu é um dos mais fortes que tem, é o mais forte, né? O handebol europeu é o mais forte que tem no mundo do handebol. O handebol espanhol trabalha totalmente com o método global, desde os pequenos até na seleção espanhola. Então, eles trabalham sempre dentro de jogos, dentro de pequenos jogos, de mini-jogos, e são uma potência mundial. Já o handebol dinamarquês trabalha totalmente com o método parcial, aquele treino mais quadrado, só técnica pura, e também são uma potência mundial. Então, não tem o melhor nem o pior, nesse caso, né? E tem o último método que a gente vai passar aqui para vocês, que é o misto, que é basicamente a junção dos dois métodos, tanto global quanto parcial. Você trabalhar os dois métodos ao mesmo tempo, e a maior vantagem dele é que não tem as desvantagens dos dois métodos. Você consegue trabalhar eles integralmente, né? E aí talvez também você esteja pensando, então esse é o melhor. Na teoria, sim. Na teoria ele pode ser o melhor. Mas na prática, como eu disse, vai depender muito da sua forma de trabalho, de como você quer construir o seu treino junto com seus atletas. Beleza? Falei muito rápido. Tudo certo por aí? Tudo Tranquilo. certo. Se forem falando alguma coisa no chat aí, me avisem que eu não consigo olhar. E aí, para a nossa segunda parte ainda, pensando nos atletas, né, dentro da nossa equipe, como que a gente vai construir o treinamento, nós precisamos entender que existem formas diferentes do atleta aprender. E isso é muito importante na hora da construção do seu treino. Então, vou apresentar 3 também partes para vocês de uma forma de aprendizagem, que muitos atletas são auditivos. O que isso significa? Simples, o que o nome diz. Eles aprendem ouvindo, eles aprendem com mais facilidade ouvindo a explicação que você tem para passar, certo? Tem o visual, então a forma de aprendizagem olhando, entendendo o que está acontecendo por um exemplo, por um vídeo, por algo assim. Então, tem atletas que vão ter mais facilidade olhando do que ouvindo. E o último é o sinestésico, que poucas pessoas aplicam, mas é muito importante também quando o atleta não está entendendo o que está acontecendo,
que é o atleta aprende junto com você. Então, você toca nele e faz junto com ele. Então, um exemplo, estamos treinando as fases de lançamento da mecânica de um quarterback. E a atleta não está entendendo nem com o meu exemplo, nem comigo falando. Então, eu pego no braço dela, demonstro junto com ela aquele movimento para ela entender. Então, se você entende que cada atleta é de um jeito e você identifica que a Bruna é de um jeito, a Guide é de outro, e eu consigo moldar o meu treino para que todos entendam a mesma coisa. Ou eu faço vários exercícios com o mesmo fim para que todo mundo seja atingido. Então, muito importante entender que cada um é de um jeito e aprende de um jeito. E aí, para essa última parte aqui, um pouquinho mais teórica em si, vou falar um pouquinho dos tipos de feedback. Existem vários, muitos. Então, existem feedbacks positivos, negativos, irrelevantes, construtivos, que sejam. Existem muitos tipos de feedback, mas hoje o ponto que a gente quis trazer para vocês é da onde vem esse feedback, como ele pode funcionar, né? Então, tem dois tipos. O primeiro deles é o feedback intrínseco, que é quando o próprio atleta, dentro da execução dele, consegue identificar aonde ele errou e como ele errou. Então, ele já tem uma experiência ou ele tem uma vivência daquilo, ele consegue entender como ele errou e o porquê que ele errou para depois buscar, junto com o técnico ou sozinho, ou junto com outros atletas, como melhorar aquele movimento, né? E o feedback extrínseco, que é o que mais acontece, acho que acontece praticamente o tempo inteiro dentro do treino, que é esse feedback vindo de outra pessoa. Então, o técnico passa um tipo de feedback, ou outro atleta passa um tipo de feedback, ou por algum meio que eu vou explicar daqui a pouquinho também. Dentro do extrínseco tem o feedback verbal, que é o mais utilizado. Então, errou ou acertou alguma coisa, boa, ou vamos melhorar tal coisa. Esse é o feedback mais utilizado durante o treino, né? Que pode ser vindo de um atleta ou de um outro técnico. E o visual, que pode ser feito de várias maneiras também. Então, eu posso demonstrar o que ele está fazendo de errado, ao invés de falar. Então, estou treinando um catch acima da cabeça. E aí, o atleta está fazendo de alguma forma diferente. Se eu sei que ele gosta de um feedback visual e tudo mais, ou que ele aprende dessa forma, eu só mostro a posição da mão, por exemplo, e ele já vai entender que ele precisa melhorar aquilo ou prestar um pouco mais de atenção naquilo. Ou também pode ser por meios de cronômetro, por exemplo. Então, estamos fazendo algum teste de agilidade, alguma coisa, o cronômetro vai ser um feedback para ele extrínseco visual. Ele viu o tempo dele, ele vai entender aquilo ali. E também, muito importante, pode ser por meio de estatística, tanto no treino quanto no jogo. Então, se vocês fazem estatística em treino ou em jogo, ou têm acesso a isso, um atleta também vai olhar ali e vai ter um feedback dele vindo de outra forma, de uma forma visual. Basicamente, isso, os tipos de feedback. E o interessante de entender essas duas formas, né, que são totalmente simples, é que, por exemplo, a Guide tem um feedback extrínseco muito bom, ela sabe muito bem o que está fazendo, entende quando erra. E aí, eu sou técnica dela, no treino eu percebo que ela está entendendo o que ela está fazendo, e depois ela vem tirar dúvida comigo, a gente conversa. Se eu ficar dando um monte de feedback extrínseco para ela, talvez a cabeça dela vai começar a dar uma bugada, ou ela vai ficar meio... não sei se estressado, que seja a palavra que usar, porque ela já está entendendo e ainda tem outra pessoa ainda falando muito na cabeça dela. Então, entender um pouquinho como seu atleta é, se ele tem esse feedback extrínseco, se não tem, se eu preciso passar alguma coisa para ele, ou a quantidade do que passar para ele. Muito importante. E aí, para finalizar, eu já falei isso no começo, mas eu sempre falo muito isso, que pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes. A gente tem que pensar nisso na hora de a gente montar o nosso treino, para criar o nosso treino de uma forma diferente, fazer coisas diferentes e não só fazer sempre a mesma coisa e atingir sempre o mesmo número de pessoas. Então, pensem bastante nisso. Esse é um assunto que eu gosto muito de conversar também. A gente pode conversar um monte sobre isso de diversas vezes. Então, pensem que seus atletas são diferentes, tanto na vida quanto em campo. Então, eles vão aprender de formas diferentes e é muito importante identificar isso. Beleza? Tranquilo? Alguma questão em relação a isso? Se não, vamos embora. O chat está quietinho, Vicky, então tá tudo bem. Então tá tudo bem, espero que sim. Eu ia dizer, podem ir mandando no chat as coisas.
A gente tem bastante coisa para falar, mas não dá para ficar dúvida para trás. Perfeito. Pode mandar bala. Agora a Bru vai falar um pouquinho já da parte de campo de jogo. Bora lá. Você passa os slides para mim, Vicky, por favor? Então tá. Bom, a Vicky ela já falou um pouquinho sobre essas metodologias, né? E sobre, enfim, como ensinar, como as pessoas aprendem, um pouquinho de alguns métodos. E agora a gente vai trazer isso para a nossa realidade e colocar isso dentro do flag e da marcação em zona, que é específico do que a gente vai falar hoje. Mas, então, vamos começar pelos tipos de sistemas defensivos para a gente falar um pouquinho de individual, um pouquinho de zona. Pode botar individual para mim, por favor? Obrigada. A marcação individual, ela é muito menos cognitiva e muito mais física, ou seja, cansa muito mais, você demanda muito da técnica do seu atleta, você precisa que ele esteja com a técnica em dia e que tenha um físico muito bem preparado para que ela seja efetiva, é claro, né? É uma coisa que você não tem tantas ordens para dar, tantos comandos para dar. Você fala, você vai lá, pega essa pessoa e marca ela até o final, leva ela para casa se precisar. Esse é o comando. A marcação em zona, ela já é muito mais cognitiva, ela tem muitas variáveis e muitos combinados, além da técnica. Então, para você ensinar uma marcação em zona, o ideal é que os seus atletas já estejam tecnicamente preparados e que tenham esse domínio técnico para que ele não precise pensar, agora eu preciso abrir o quadril, agora eu preciso fazer um passo em T para me aproximar do... Se isso já estiver muito bem colocado na cabeça do atleta, se ele já tiver ou ela já tiver uma marcação individual eficiente, fica muito mais fácil aprender a marcação em zona, porque a marcação em zona você vai ter muito mais coisa para o atleta pensar. Então se o ataque fizer isso, eu tenho que fazer aquilo, se esse atleta passar para lá, eu tenho que deixar, ou eu tenho que ir, ou eu tenho que ir só se o outro já tiver passado para lá, são muitas variáveis. Então, é muita coisa para se pensar, ao mesmo tempo são muitos comandos, então o ideal é que a técnica já esteja em dia. Uma das vantagens é que fisicamente você não é tão demandado. Por exemplo, eu sou uma marcadora de fundo, eu não preciso sair na frente para cobrir o fundo. Eu vou percorrer muito menos jardas, eu vou cansar muito menos. O que pra gente, que na nossa realidade no flag é jogar muitos jogos no mesmo fim de semana, não ter tantas pessoas assim para trocar muitas vezes, alguns times até tem mais gente, mas enfim, a gente é bastante demandado fisicamente em períodos específicos, né, de um fim de semana, uma coisa assim. Então, o que a gente pudesse poupar nos jogos, usando uma marcação em zona, pra gente é importante, né? E daí tem a marcação mista. Só para complementar, claro que em um momento a marcação em zona muitas vezes vira individual. Só que ela inicia de uma forma muito mais tranquila, já não inicia tão explosiva quanto uma marcação individual já inicia. Então, por isso a gente coloca essa diferença de questão de preparo físico, digamos assim. Na seleção a gente costuma falar que a marcação em zona, ela começa em zona e termina individual, né? Porque querendo ou não, o ataque vai decidir quem pega quem, mas no final você tem que estar com alguém, a maior parte das vezes, né? E tem as marcações mistas, que muitas vezes tem uma atleta isolada do lado fraco, você bota uma defensora para marcar aquela atleta individual, ou e reorganiza as outras atletas da defesa em zona, enfim, daí vai do seu combinado com a sua defesa das jogadas que você organiza com a sua defesa. Pode passar, Vitor, por favor? Aí, por que escolher marcar em zona? Tem muitas vantagens de marcar em zona, é claro. Uma delas é que ela otimiza a cobertura. Então, você tem alguém responsável por cada parte do campo, obviamente que você quer que tenha, né? Então, se você vai marcar uma cover 1, cover 2, cover 3, daí é com a decisão do técnico ou da técnica. Mas você tem alguém responsável por aquele espaço, então dificilmente vai ter algum lugar mal coberto. E você tem ajuda se precisar de se perder no físico. Por exemplo, eu marco na frente, perdi, a menina pegou a bola, perdi a flag, eu tenho ajuda de uma safety no fundo, ou a safety de um lado, a outra safety do outro lado, eu tenho uma ajuda. Então, o meu desgaste físico acaba, as minhas falhas físicas acabam sendo compensadas de maneira tática, né? Aí a próxima é justamente a questão de menos desgaste físico, ainda mais para gente que tem muitos jogos no mesmo fim de semana ou quando fica muito tempo em campo. Às vezes seu ataque não está rendendo tanto, você acabou de sair, já nem tomou uma aguinha, já tem que voltar, alguma coisa assim. Então são coberturas que ajudam um pouco nesse sentido.
E para mim, eu lógico, não vou dizer que é a maior vantagem, porque otimizar a cobertura é excelente e ter pouco desgaste físico, pouco não, né? Menos desgaste físico também é ótimo. Mas a versatilidade tática das coberturas em zona, para mim, são uma das maiores vantagens de se marcar em zona, porque você pode mostrar uma cobertura e fazer outra, você pode mostrar a zona e marcar individual, você pode mostrar a zona e marcar mista, você tem um leque de possibilidades muito grande, muito maior, principalmente quando está falando em níveis um pouco mais altos de flag, então está disputando um brasileiro, uma super final, está disputando um mundial, é óbvio, quando seus atletas eles já têm mais conhecimento, têm uma parte técnica muito apurada, tem um conhecimento tático que já está na cabeça, já consegue pensar aquilo automatizado, você consegue fazer trocas e, enfim, jogar com a tática, mostrar uma coisa para o ataque, fazer outra, mostrar um buraco aqui, cobrir, então você consegue jogar com isso muito bem quando você tem essas marcações em zonas bem instaladas na sua defesa. Isso, para mim, é uma das maiores vantagens de se marcar em zona. Aí, dá uma olhadinha no chat, por enquanto tranquilo. Uma boa marcação em zona, ela precisa de muitas coisas. Como a gente falou, é uma coisa que é mais complexa, que demanda uma inteligência de atleta, enfim, ela demanda muitas coisas que precisam acontecer juntas. Então, a técnica, por exemplo, você tem que estar com uma técnica bem apurada, você tem que estar com uma técnica legal para você conseguir marcar em zona, porque senão é muita coisa para pensar. Você já tem muitos comandos táticos e ainda tem que estar pensando nos comandos técnicos, no que você tem que fazer. Isso tem que estar muito bem, bem na cabeça do atleta, assim. Tem que estar muito automatizado. A sintonia é uma das coisas mais importantes também. Na verdade, todas essas 4 eu considero muito importantes, mas a sintonia, os atletas precisam pensar igual. Então, se eu estou cobrindo frente, a Guide está cobrindo fundo, ela tem que entender e saber o que eu vou pensar quando acontecer tal coisa, sabe? Porque senão, muitas vezes eu tomo uma decisão, a Guide toma a mesma decisão, a gente vai dobrar a marcação em um atleta, outro atleta vai sair livre. Então, essas coisas têm que estar muito bem combinadas e as atletas elas têm que estar pensando iguais, né? Para que esse tipo de marcação funcione. Tomar as mesmas decisões e seguirem os mesmos combinados, isso tem que estar muito certinho na cabeça de todas as atletas da defesa. Confiança também é uma coisa que a gente até vê bastante. Às vezes o safety lá no fundo, não confia tanto no linebacker que está na frente dele, daí aproxima para dar uma ajudada, ou, putz, está tomando bola ali na frente, eu quero ajudar quando vê toma uma bola no fundo. Então, assim, responsabilidade de zona e confiança. Se você foi delegado para uma função, confie que as outras funções da sua equipe estarão sendo bem feitas. Porque às vezes a gente quer ajudar, quando a gente vê, a gente abre um buraco onde não deveria estar aberto. Então, isso é muito importante também para que a defesa em zona ela funcione bem. E a comunicação daí vai da sua equipe, se vai ser verbal, se vai ser visual, se vocês vão apontar, se vocês vão falar, se vai falar passou, o que vocês vão se organizar, depende muito de como seus atletas, as suas atletas gostam de se comunicar, mas é muito importante que se comuniquem de alguma maneira e principalmente quando acontece alguma coisa inesperada, né? Eu acho que quando a gente não esperava que tivesse 2 QBs, pô, já fala, ficou outra QB, não sei o que, alguma coisa assim, que se comunique para que as atletas, se não pensaram igual, pelo menos estão se falando e já vai mudar alguma coisa, já vai se organizar. Todas essas coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que estar tecnicamente, estar em sintonia, estar se comunicando e estar confiando nas suas companheiras de time e nos seus companheiros de time. Tudo isso é treinável. Teve uma pergunta aqui no chat agora. Tudo isso é treinável e a Guide vai assumir agora. Ela vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas e vai destrinchar um pouquinho, mas tudo isso é muito treinável. Então, por exemplo, minha equipe não está em sintonia. Vamos treinar isso. Minha equipe não está se comunicando. Treina isso. Então, a Guide vai dar uns exemplos e vai destrinchar um pouquinho de cada um desses pontos para a gente. Boa, Bru, valeu. Eu acho que o grande desafio do técnico de defesa é conseguir construir um bom treino para que atinja todos os pontos necessários para que a defesa, de fato, se torne uma defesa sólida, né? Então, muitas vezes a gente tem na cabeça, tipo, ok, eu quero instalar um playbook que tem uma cover 1, uma cover 2 e uma cover 3. Lindo, maravilhoso. Só que como que eu vou chegar até o
o sucesso, né, dessas instalações de cobertura? Porque, como vocês viram ontem na palestra da Maria Eugênia Huertas, gente, dá para virar um mundo de complexidades uma formação só. E para você instalar uma formação que ela seja complexa, você precisa deixar o atleta inteligente o suficiente para que ele entenda essa complexidade da formação. Não basta falar, vou jogar uma cover 3 e essa cover 3 vai sair magicamente da noite para o dia, né? Então, o que eu vou falar agora, dessa parte para frente, é como auxiliar essa elaboração de treinamento, né? Não só pensando no jogo em si, e sim nas habilidades e nas capacidades que você precisa treinar com a sua equipe. Então, começando ali nos pontos práticos, né, de treinamento, a gente vai separar um pouquinho em 3 fases, né? Tanto as técnicas individuais, como táticas individuais e táticas coletivas. Começando a falar um pouquinho das técnicas individuais, dependendo do nível que a sua atleta está, você vai precisar trabalhar algumas coisas mais pontuais, né? A gente vai citar algumas delas, a gente não vai entrar fundo em todas, porque cada uma exige uma explicação gigantesca e pode ser muito mais estudada e aprofundada, mas a gente vai citar algumas delas, mas para vocês terem noção de que elas existem e que a gente usa tudo isso nos nossos treinos, não no mesmo dia ou no mesmo exercício, na mesma temporada, mas a gente utiliza, nem que seja uma vez a cada camp, enfim. Então, um primeiro ponto é a noção espaço-temporal. Então, se a atleta vai jogar zona, ela precisa saber o tempo e espaço. O que é um tempo e espaço? A bola está chegando, será que eu consigo chegar na marcação antes da bola? Isso é uma situação de tempo e espaço, né? Ou estou marcando 2 pessoas. Qual será que eu tenho mais facilidade para me aproximar? Da direita ou da esquerda? Isso é uma questão física, claro, mas também cognitiva, né? O entender o seu corpo, entender o seu corpo no espaço e se eu vou chegar naquele espaço a tempo. Não é tão simples assim, claro, né? De falar, nossa, eu vou treinar isso da noite para o dia. Não, mas existem exercícios, existem técnicas que você pode utilizar para chegar nesse ponto. Pode passar, Vicky, por favor. O segundo ponto é a reação. Então, o quão rápido eu tenho que ir para algum lugar, ou quão rápido eu vou tomar a decisão de ir para algum lugar. Essa também é uma situação, né? Isso é uma questão individual. É a atleta que vai decidir quando vai fazer isso. Ela não vai perguntar para alguém na hora do treino, agora eu vou, agora eu não vou. Não, isso é muito rápido e ela tem que decidir de uma vez. Não dá tempo de fazer essa comunicação, né? Isso é uma questão intrínseca mesmo. Próximo ponto é a educação do olhar. Então, o que a atleta tem que prestar atenção quando ela está na marcação em zona? Ela vai prestar atenção em uma pessoa só? Ela vai prestar atenção em 2? Ela vai olhar para o QB? Não, ela não vai olhar para o QB. É uma dica, mas enfim. Depende do que sua equipe vai instalar, né? Se na sua equipe você vai olhar para o QB, fica a seu critério. Mas você tem que ensinar onde a atleta vai olhar. Isso faz muita diferença. Muita, muita, muita mesmo. Porque muitas vezes acaba uma jogada do coletivo, tá? Já vou dar um exemplo. E aí a atleta fez alguma coisa de errado, não marcou. E aí você pergunta para ela, o que aconteceu? E ela fala, não sei. E quando ela fala não sei, você sabe que ela não estava olhando nada e não sabia nem o que ela tinha que prestar atenção. Então, educação do olhar é um ponto muito chave, principalmente na nossa defesa da seleção. A gente fala muito disso o tempo todo, onde as meninas têm que olhar, em qual situação. Isso faz muita diferença na tomada de decisão, tá? Bru, acho que tem uma pergunta ali no chat, mas aí depois você vê se vale para agora ou vale para o final, tá bom? Eu não vou conseguir. Eu ia dizer, acho que a gente responde todas no final, acho que a gente deixa um tempinho para isso, daí a gente começa respondendo essas que já estão no chat, Fechou. enquanto o pessoal vai mandando no final. Então, pessoal, podem ir mandando, que no final a gente para e responde cada uma por uma. Beleza. Até porque talvez a gente até responda alguma coisa aqui no meio do caminho. Cognição e ação já é um fato que está ligado ali com a reação, né? Então eu vou pensar antes de fazer, e eu preciso pensar antes de fazer, senão a defesa não vai dar certo. Pode ir passando, Vicky. Não vou ficar falando muito aqui de tudo. A marcação de mais de um atleta, que eu já comentei. Então todos esses pontos eles vão influenciar no treino e eles são necessários serem incluídos no treino, tá? E as técnicas básicas e avançadas, elas vão ser uma ferramenta ali para marcação em zona, como a Bruna já mencionou. Então, se eu não souber fazer um backpedal, vamos dizer assim, talvez eu nem consiga avançar para uma situação que eu precise tomar uma decisão.
Às vezes dá para fazer o exercício sem a técnica, sim, mas às vezes não dá. Então você vai ter que ver, minha atleta está pronta para fazer esse exercício com a técnica? Sim, ok. Minha atleta não está pronta para fazer esse exercício com a técnica, mas eu já preciso começar a trabalhar o pensamento dela? Então você vai usar outras ferramentas. Pode ir. Perfeito. A gente colocou aqui, na verdade, a gente entrou numa discussão enorme quando a gente estava montando essa apresentação, porque tem muito mais pontos que a gente poderia colocar aqui, e decidimos colocar esses que muitas pessoas conhecem, óbvio, mas também tem pontos importantes que a gente acha imprescindíveis para a construção da atleta. Isso aí, pode passar, Vicky. Bom, além desses pontos individuais, né, a gente também precisa trabalhar alguns pontos coletivos. E coletivos, quando a gente fala, não necessariamente são todos os atletas ao mesmo tempo, ou já numa formação defensiva, ou já numa situação tática de jogo, mas precisam ser trabalhados os elementos que vão ser utilizados no jogo. Então, a distância segura é também um ponto-chave que a gente sempre utiliza na defesa da seleção, que é a atleta saber até que ponto ela pode se distanciar ou avançar de uma marcadora para que depois ela consiga se aproximar, né? Então, normalmente, quando você está numa zona, você está controlando a situação, você provavelmente pode ir indo para trás, mas quanto que eu vou para trás? Ah, eu vou muito rápido, ou não, eu fico super grudada na minha marcadora para conseguir já dar um bote mais rápido. Depende de cada atleta. Tem atleta que gosta de marcar longe, que se sente melhor e se sente mais confortável com isso. E tem atleta que não, que quer marcar perto, que consegue marcar perto, né? Não é nem só querer, tem que saber fazer. E aí, durante o treino, elas vão entendendo como que elas vão ter a distância segura na marcação delas, independente da formação, tá? É mais uma questão de adaptabilidade da atleta para a situação do jogo. Pode passar. Bom, a comunicação verbal e a visual também já entra numa questão coletiva, que vai fazer com que as atletas se falem, né? Se falem ou se comuniquem. Então, a Bruna já deu um dos exemplos, né? Tipo, falar se passou, falar se não passou, ou só olhar para a menina e ela já sabe o que você quer dizer. Esse nível de entendimento de jogo é bem avançado. Então, se você já chegou num nível na sua defesa que você olhou para a sua colega de campo, ela olhou para você, vocês fizeram um sinalzinho, deram uma piscadinha ou qualquer outra coisa, e vocês já sabem o que tem que resolver, é um nível, assim, super avançado, que vocês nem precisam mais falar de tanto que vocês já experienciaram aquela situação, de tanto que vocês já treinaram, de tanto que vocês já sabem como a outra funciona. Então, não só você, mas sim como a outra também funciona. Pensando só nessa parte visual também, muitas vezes acontece as trocas de zona, né? Que a gente vai até falar um pouco mais para frente. Então, se eu olhar também, ou não só olhar para a pessoa e saber o que ela vai fazer, eu olhei, enxerguei que ela está marcando uma rota funda e está de costas para o campo, então eu vou ter que acompanhar e não só passar a marcação. Então, essa comunicação visual também é importante nisso. Isso é uma coisa que não necessariamente é da atleta, né? Muitas vezes é um comando. Tipo, se você olhou e viu que tal coisa aconteceu, você sabe o que você tem que fazer. Então, não é necessariamente, a atleta descobriu que deu uma piscadinha. Não, se olhem e vejam o que está acontecendo, que vocês vão se comunicar dessa maneira. Exato. A gente gosta muito de usar uma analogia, é quase igual de imã, né? Tipo, principalmente para marcação de fundo. Se as duas atletas se olharam, elas não vão cruzar, elas vão olhar e voltar cada uma para o seu lado. Se elas se olharam, mas não estão se vendo, né? Tipo, eu olhei para a Vicky, mas a Vicky não está me vendo. Então, eu continuo para onde eu tenho que ir. Então, isso é uma das regras que a gente instala na defesa da seleção, né? São diversas regras, isso você vai trabalhando aos poucos com as suas atletas até que tudo faça sentido, né? E que nenhuma situação fique, o que eu faço agora? Não, tudo tem que ter uma resposta, ou tudo tem que ter uma possível solução. Se você chega numa situação do jogo que você não sabe o que tem que fazer, porque realmente o time ainda não decidiu o que tem que fazer naquele momento, para tudo, decide, vê se todo mundo entendeu e aí repete e segue o jogo, tá? Bom, outro ponto super importante, com certeza, são as formações que você vai utilizar, se vai ser uma cobertura 1, 2, 3, linha, ou vai começar parecido com individual, mas depois vai abrir para uma zona, vai fazer transição, não vai fazer transição, vai com blitz, vai sem blitz.
Cada uma dessas formações vão ter regras próprias ou não. E uma dica, né, que eu dou é assim: se você ainda não tem um playbook gigantesco, começa com coisas básicas. Começa no básico, no arroz com feijão, ensina como essas trocas vão acontecer, ensina as regras da sua defesa, para depois ir implementando variações. Assim como a coach Maria Eugênia falou ontem, né? De uma formação eu posso tirar 2, 3, 4 e resolver praticamente o jogo inteiro. Então, por que eu vou ter 1 milhão de jogadas totalmente diferentes para confundir minhas atletas, se eu posso ter algumas jogadas mais base, onde a reação delas e o entendimento delas vai ser mais importante do que a própria jogada em si? Outra coisa que eu costumo falar é: independente da situação do jogo, se todo mundo souber o que tem que fazer e fizer certo, vai dar certo. Então, nossa, teve uma situação que era para chamar uma cover 3, mas eu chamei uma cover 1, uma coach estava doida, chamou errado, se enganou na descida e chamou uma cover 1. Isso já aconteceu. Se todo mundo fizer o que tem que ser feito, vai dar certo. Agora, se eu achar que só a formação vai resolver o meu problema, talvez eu fique muito fechado ali no que a formação vai me dar e não o meu entendimento do jogo, né? Então, simplifiquem as coisas, deixem os atletas mais livres para entender e resolver os problemas do que só colocar um monte de jogada, como se as jogadas fossem resolver a situação. Pode passar aqui. E outro fato super importante que a gente também pode trabalhar durante os treinos é a troca de responsabilidade. A gente ainda não colocou os exemplos, mas assim que a gente colocar os exemplos, vocês vão ver que dá para trabalhar isso sim, sem estar numa situação de jogo. E é isso que vai tornar tudo mais rico, que é sair um pouco do quadrado do jogo, né? Por mais que o jogo não seja quadrado, não tenha uma lógica ali sempre do que vai acontecer, se você colocar isso em situações diferentes, você vai ensinando o atleta como pensar, né? E isso é a base de tudo que a gente está falando aqui hoje. É ensinar a atleta a pensar, ensinar a atleta a tomar uma decisão, ensinar a atleta a solucionar um problema sozinha, né? Sozinha, digo, eu consigo olhar e saber o que eu vou fazer. Ou eu consigo, eu e minha dupla, ou eu e meu trio, olharmos para a situação e saber o que eu tenho que fazer. Trabalhando tanto a situação específica como a regra da minha defesa, né? Como a Vicky colocou ali agora, que é a chave da leitura, né? Então, nessa minha leitura, eu devo ficar na frente ou ficar no fundo? Eu devo pegar a rota mais curta ou a rota mais longa? Se as duas forem longas, o que eu faço? Se as duas forem curtas, o que eu faço? Todas essas respostas precisam ser dadas, né? Para depois trabalhar a execução. Já falei 1 milhão de vezes de regras e combinados também, então pode passar, Vicky. Então, assim, colocamos vários pontos, expliquei um pouquinho de cada um deles, mas agora acho que é a hora mais interessante para vocês, que é como que eu vou ensinar essas coisas. A gente sofre muito de encontrar drills, né? Encontrar situações na internet, no YouTube, onde eu possa melhorar a comunicação. E a comunicação, ela não é só treinada no momento do jogo, ela tem que ser treinada, até às vezes no grupo do WhatsApp, se as pessoas não se falam, elas talvez vão ter uma menor relação umas com as outras, sabe? Então, você tem que fazer com que as atletas falem juntas. Ensinar é uma tarefa motora e cognitiva. E o que a gente está focando muito agora, eu vou bater 1000 vezes nessa tecla, é tornar uma atleta pensante. É tornar uma atleta que saiba resolver os problemas e saiba tomar uma decisão. Ok? Pode passar, Vicky. Bom, então vamos lá. Começou minha temporada, comecei os meus treinos, eu sei que eu vou ter jogo só em abril, tá? Então comecei em janeiro, eu vou ter jogo em abril. Meu time é todo novo porque teve seletiva, as atletas são até que boas fisicamente, mas não conhecem o jogo. São pessoas que vieram do basquete, do handball, de outros lugares, né? Então eu vou ter que ensinar meio que tudo. Então você pode dividir esses ensinamentos em 3 pontos, né? Tanto em técnica individual, que é como o atleta precisa se movimentar no campo, como em tática individual, que é o que a atleta precisa pensar sozinha para tomar uma decisão do que ela vai fazer. Então, agora é melhor eu usar um backpedal, agora é melhor eu usar uma virada de quadril, agora é melhor eu abaixar mais meu centro de gravidade. Então, tática individual é o que ela vai pensar dela mesma, né? Tomar uma decisão individual.
E você também vai precisar ensinar a tática coletiva, que são todas as atletas jogando juntas. Tá, ok. Já tenho esses meus pontos. Eu sei que eu quero instalar uma defesa cover 1, e só cover 1, porque o jogo vai ser mais tranquilo e eu preciso organizar o time. Beleza. Separe o seu treino pensando nessas 3 características, a técnica e as táticas, né? Em cada uma delas, você vai precisar usar a sua criatividade para elaborar os exercícios que mais condizem com o seu time. Então, se o seu time não tem nenhuma técnica, 0 técnica, talvez começar na técnica seja interessante. Ou, elas são boas na técnica, mas não entendem muito do jogo. Ok, então eu vou fazer um jogo mais fácil para que elas comecem a se comunicar, comecem a entender o espaço do campo, para depois evoluir num segundo momento a técnica. E aí você vai meio que mesclando esses 3 elementos com os pontos que a gente já falou anteriormente e vai construindo suas sessões de treino dia a dia, treino a treino, né? Sempre aumentando um pouquinho as dificuldades, as complexidades, até chegar na formação que você quer. E aí, nós vamos brincar um pouquinho com as variáveis desse treino. Então, tá, o que eu posso mexer no treino para trabalhar aqueles pontos que a gente já falou. Então, eu vou usar um espaço de campo muito grande ou muito pequeno? Eu vou usar um tempo de duração de situação longo ou curto? Não, vai demorar 1 minuto só, depois já vai trocar. Ou não, vai ser uma jogada e já vai trocar. Ou não, vai ser 10 minutos de situação e depois vai trocar. Eu vou já trabalhar as regras de leitura agora ou depois? Eu vou trabalhar com todos os meus defensores de uma vez ou vou trabalhar com eles de forma isolada? Vou usar blitz? Não vou usar blitz? Vai ter 2 QBs? Não vai ter 2 QBs? Então, esses pontos que estão na tela agora são as variáveis, né? E tem várias delas, por isso tem até bolinhas sem nome, porque vocês vão entender qual vai ser a variável que você vai usar em cada exercício para formar a sua defesa. Vic, se quiser ir complementando também, fica à vontade, tá? Beleza. Então, de novo, você conheceu o seu atleta, sabe onde você quer chegar, sabe os pontos que você tem que trabalhar, você vai começar a fazer progressões, né, nos seus treinos. Então, começa com as atividades que exigem menos das atletas, talvez uma atividade mais simples, que elas não precisem pensar muito para o jogo ficar fluido. Depois começa a dificultar um pouquinho, coloca mais atividades ou mais elementos na mesma atividade, até chegar numa complexidade alta, onde elas tenham que executar, pensar, se comunicar, ter uma técnica boa, ter um físico bom também. Enfim, tudo isso vai depender de como os atletas estão hoje. Acredito que, não ninguém, mas se algum time já voltou para campo e já começou a trabalhar coletivo, tenho certeza que o coletivo não saiu da mesma forma de quando estava antes da quarentena, né? Então, os atletas não estavam se comunicando tão bem, ou a leitura demorava um pouco mais. Então, entendam também o momento, né? Então, agora será um momento de já colocar coletivo de uma vez? Ou eu posso fazer um jogo mais tranquilo, onde elas trabalhem as mesmas coisas, mas não necessariamente é o jogo de flag, primeira, segunda, terceira, quarta descida, aquela coisa mais técnica e de, entre aspas, rendimento, né? Então, vocês que vão controlando isso, a quantidade de informações, a quantidade de variáveis, a complexidade das informações também, e se vocês vão ter a técnica como fundamental naquele exercício ou não. Só para reforçar um pouco, isso é de vivência, né? Eu fiz muito isso, principalmente no começo, quando eu virei coach, de dar muita informação, porque eu queria que ela aprendesse tudo ali, tudo que estava na minha cabeça, tudo que eu tinha planejado. E aí, com um tempo, eu fui pensando, ela não entendeu nada do que eu falei, nenhuma, nem a mais básica, nem a mais avançada das coisas do que eu falei. Então, você identificar isso e muitas vezes você deixar de dar informações naquele momento, para que ou ela descubra ou que ela preste atenção em um ponto, para que vocês consigam chegar e evoluindo aos poucos. Porque muita informação, além do físico que ela está usando, o cognitivo com muita informação começa a bugar e a não entender nada do que a gente quer passar. Isso acontece muito quando a gente tenta deixar mais complexas as formações e fazer trocas de formações também. Às vezes vem dos próprios jogadores, vamos trocar, vamos mostrar uma coisa e fazer outra, não sei o quê. Calma, às vezes dá para fazer isso, às vezes não dá. Então, às vezes, não, já entendi, vamos fazer
Você já entendeu? Você fez um campeonato, jogou tudo, acertou tudo que você tinha que acertar? Então vamos complicar. Então na próxima etapa do campeonato a gente vem e mistura as formações, sabe? Então assim, não adianta chegar no primeiro mês, segundo mês e quero mostrar uma cover 3, fazer uma 2. Tá fazendo a 2 bem feita, tá fazendo a 3 bem feita, você consegue pensar em tudo que a 2 tem para fazer, tudo que a 3 tem para fazer, tudo que você precisa fazer e mais as formações. Então, tem todo esse tipo de coisa que é o que a gente está falando, né? Quantidade de informação. Quanto mais informação, mais automatizadas as informações básicas têm que estar. Exato. Quando vocês forem pensar qual playbook vocês vão usar, quais formações, pensem também que é algo de construção a longo prazo, né? Não adianta achar que, nossa, meu time começou hoje, eu já vou colocar uma cobertura super complexa para jogar nesse final de semana e vai dar certo. Não vai dar certo. Quer dizer, pode dar certo. Mas a tendência é que não dê, porque são muitas informações para serem treinadas em pouco tempo. Então, normalmente, as pessoas se sentem um pouco frustradas quando jogam zona, porque não dá certo. Tipo, nossa, por que não deu certo? Mas eu tô tentando ir para frente, tentando ir para o fundo, me embananei, foram as duas na mesma marcadora. Leva tempo, gente, leva tempo. A gente faz isso aqui há alguns bons anos e a gente sabe que às vezes não é em um ano só que uma defesa trabalha a zona de uma forma aceitável, que demora muito, que são muitas variáveis mesmo. Mas, depois que a defesa pega a marcação em zona, esquece, ninguém mais segura, uma defesa sólida que só vai precisando trabalhar alguns pontos assim bem específicos. Então é aquele negócio, né? É trabalhar a longo prazo. E só para que eles talvez estejam pensando que a gente é contra a marcação individual. Não, não somos contra, adoramos a marcação individual. Só que é muito difícil você encontrar no mínimo 6 ou 7 atletas, não só 5 que estão em campo, que consigam marcar super bem individual o jogo inteiro, sem deixar o rendimento cair. Então a gente tenta trabalhar um pouco dos dois, mas principalmente em zona aqui no Brasil por enquanto. Exato. Se eu sou um ataque, se eu vou jogar contra um time que é inexperiente e que joga individual, eu sempre vou fazer um matchup numa menina que talvez seja mais lenta ou que, enfim, vou fazer uma jogada em uma pessoa só. Agora, se você tem um time inexperiente e você consegue fazer uma formação em zona bem arroz com feijão, talvez você tenha mais chance de segurar aquele ataque por uma questão coletiva mesmo. Então, putz, talvez eu não sou a melhor atleta, eu não vou segurar, mas vai ter uma atrás de mim, outra atrás de mim, outra atrás de mim, que vão segurar aquele ataque. Eu acho que isso até ajuda a gente a responder algumas das questões que estão aqui no chat antes da gente ir para a progressão de treino, que fala aqui sobre, por exemplo, toda marcação em zona apresenta pontos fracos, que são conhecidos pelo ataque, sim, né? E para suprir as falhas, conhecimentos dos atletas tendem a ajudar. Uma defesa individual que tem um bom pareamento com o ataque, em teoria, deve apresentar dificuldade apenas em rotas com bloqueios ou perdendo nos matchups. Então, qual estratégia usaria para trabalhar um time inexperiente, por exemplo? Isso é uma coisa que acontece, a gente vê bastante. Times que estão começando, atletas que não têm a técnica ainda muito apurada, você coloca uma marcação em zona que pelo menos não vai perder ali no individual o tempo todo. Então, isso é uma estratégia. Você pode, já deixa 2, 3 lá no fundo, porque se perder na frente, já tem alguém ali que dá uma controlada. Isso acontece muito. O ideal, lógico, seria você ter o tempo para trabalhar a técnica, para depois colocar, mas às vezes acontece. E daí vai do tipo de atleta que você tem, vai, enfim, disso que a gente está falando também. Você não precisa, vou trabalhar em zona, então vou trabalhar em zona o jogo inteiro. Dá para mesclar com isso bastante. E a outra pergunta que era, marcação em zona consegue manter o sistema defensivo independente dos atletas que tem em campo e no caso individual, as qualidades físicas e técnicas vão se sobressair? Sim e não. Você tá com todo mundo bem treinado da marcação em zona? Sim, não. Então, depende também de como esses atletas estão treinados, de como isso está na cabeça deles, né? Eu não gosto muito da marcação individual, porque faz com que o ataque sempre isole, talvez, o melhor recebedor contra o pior defensor, muitas vezes, né? Ou cria uma situação para ter muito campo aberto, e aí em muito campo aberto, você não precisa de muito espaço, você precisa de um passo, um braço mais longo que você pega aquela bola.
né? Então, assim, é eficiente? Meu, individual, claro que é super eficiente. Mas é só você ver até naqueles vídeos de 1 contra 1 que tem no YouTube, quantas vezes o defensor ganha, sabe? É muito mais difícil. A vantagem é do ataque. O flag foi quase praticamente feito para o ataque. Por isso eu gosto tanto de defesa, que é desafiador. E quando você faz uma jogada legal, é tipo incrível. Mas é muito difícil você contar só com o individual. É muito físico mesmo, né? Quando a gente chegar nesse nível e conseguir misturar as duas coisas, né? O zona e o individual, aí a gente vai ter uma defesa completa. Mas tem que construir aos pouquinhos. Talvez deixar uma defesa mais conservadora, já que as meninas não são nem físicas e também não sabem a formação, não sabem a tática completa. Deixa uma defesa super conservadora. Fica tranquila ali, vai entendendo o jogo aos poucos para depois ir aumentando a complexidade. Bom, vamos tocar pau aí, que a gente não tem muito tempo. Falando agora de progressão da complexidade, quando a gente quer ensinar ou implementar uma defesa em zona, a gente segue um pouquinho dessa lógica que está aí na tela, né? Eu vou passar rápido agora e depois já vou para os exemplos para explicar melhor. Então, a gente começa com mini-jogos, situações que não tem a ver com o flag em si, mas que vão fazer as meninas brincarem, se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo. Depois passamos para jogos cognitivos, que tem que solucionar um problema em si. Depois, exercícios reativos, onde já vem um pouquinho mais do flag, né? Já vem um pouquinho mais da formação, da situação de jogo. Passa para situações mais próximas ao jogo ainda, mas não necessariamente são o jogo, e sim elementos que compõem o jogo. E aí terminamos com a simulação de jogo. Ah, tem que ser nessa ordem sempre? Claro que não. Mas é uma forma de progredir. Ou você pode usar um elemento do minijogo e depois fazer a simulação de jogo. Ou faz exercício reativo e depois faz a simulação de jogo. Depende aí do que você vai brincar e do que você vai ter tempo. Bora lá, Vicky. Bom, a gente colocou aqui alguns exemplos de drill, né, ou de exercício, que vão te possibilitar criar essas estratégias de ensino, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai dar um exemplo de mini-jogo. Como que é esse mini-jogo? São o jogo das mini endzones, ou como a Vicky gosta de falar, toca do coelho, que ela passa na escola e é incrível. Então, nós temos as endzones, que são demonstradas pelos círculos vermelhos, né? Tem várias endzones pequenas espalhadas pelo campo, o campo não está demarcado, está só jogado no espaço. Temos 5 atletas do ataque e 5 atletas da defesa. Qual que é o objetivo? Pontuar dentro dessas mini endzones. Temos apenas uma bola e o jogo pode ficar corrido por 10 minutos. Então, os atletas vão passando a bola entre eles e aí, quando entrar na endzone com posse de bola, marca um ponto e assim vai rodando. Nesse jogo, elas já vão trabalhar um pouco de espaço temporal, então de saber, putz, eu tô aqui e tem uma endzone na minha direita e tem uma endzone na minha esquerda, mas agora eu sou ataque, mas agora eu sou defesa. O jogo não para. Então é um jogo dinâmico, onde você pode variar as estratégias, pode ter uma bola, pode ter 2 bolas, pode ter mais ataque do que defesa, ou pode ter regras de pontuação. Então, olha, só pode pontuar se você pular, pegar a bola no ar e cair com os 2 pés dentro da endzone, ou só pode pontuar se você pegar com uma mão, ou primeiro tem que fazer 10 passos para você pontuar. Enfim, você pode mesclar suas estratégias e fazer um jogo mais dinâmico, mais divertido, onde você use os elementos que você quer atingir, porém não com aquele fim de flag, quadrado, no campo, bonitinho. Tá bom? Pode passar. Um segundo exemplo seriam jogos mais cognitivos, né? Onde os atletas têm que solucionar um problema para fazer um ponto ou para ganhar o jogo. Nesse exemplo, pode passar, Vicky. A gente vai deixar três espaços do campo com as atletas presas. Então, tem uma atleta de cada time e elas estão presas nesse espaço do campo. O time ganha se ele salvar todas as atletas que estão nesse espaço. Então, o time azul tem que salvar as atletas azuis que estão no quadrado e o time vermelho salvar as atletas que estão em vermelho. Durante o jogo, que tem uma bola só, elas vão passando a bola entre si e o outro time tem que interceptar ou impedir que a atleta pegue a bola para ser salva. No quadrado tem 2 pessoas, né? Então tem uma, entre aspas, do ataque e uma da defesa. E elas podem se marcar também. Então imagina que eu sou o time azul, eu tô com a bola em posse
e eu vou tentar passar a bola para minha colega de equipe, que também é azul, e está no quadradinho mais próximo ao meu. A defensora de vermelho, ela pode tentar impedir. Nesse caso, o quadrado está pequeno, tá? Mas você pode usar o tamanho que você quiser. Pode ser um campo grande, onde elas corram, onde elas tenham que se desmarcar, onde elas passem a bola aqui tudo de um lado, depois inverta o jogo e tenta salvar outra pessoa. Então, a equipe já começa a criar estratégias juntas para solucionar um problema, tá? Então, aqui é mais um exemplo de joguinho que não tem nome, mas a gente vai inventando. Eu chamo de salvo amigo, ponto. Nessa parte de jogos cognitivos, podem ser tanto jogos como exercícios cognitivos, né? A gente mescla muito isso também. Então, o que a gente gosta muito de trabalhar com o jogo, com o mini-jogo, porque ele trabalha muitos elementos dentro de algo que as pessoas se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Então, como a Guide já disse, a atleta não tem tanto domínio de técnica e tática ou tudo mais, eu quero fazer algum jogo que ela aprenda a passar, ou que tenha noção de espaço, ou que faça mudanças de direção, eu consigo incluir tudo isso dentro de um jogo e depois ir aprimorando e entendendo. A Bruna teve facilidade com mudança de direção, a Guide não, vou focar mais na Guide em tal coisa e na Bruna em outra. Então, tudo dentro de um mini-jogo dá pra gente fazer muita coisa. E torna o treino divertido, estimulante, e as atletas começam a chegar no horário, tá? Se você usar isso no aquecimento, melhor ainda. Coloca no aquecimento que todo mundo chega no horário. Se fizer aquele aquecimento quadradinho, polichinelo, batendo palminha, talvez não seja tão estimulante, mas são estratégias. Bora lá. Um próximo exemplo prático que a gente colocou aqui é já numa situação de jogo não, mas de pegar um pedaço da defesa mesmo e treinar bem pontualmente, né? Então, nesse exercício reativo, começando ali no primeiro quadradinho da esquerda, você vai demarcar uma área do campo, você vai falar qual que é a defensora e o que ela tem que fazer. Então, nesse caso, o X é a defensora, ela é a linebacker do lado forte numa cobertura 1, bem específico, super específico. Ela vai ler a recebedora que está à sua frente e a regra é a seguinte: se a recebedora fizer uma rota curta, ela vai atacar. Se a recebedora fizer uma rota longa, ela vai acompanhar até o seu limite e depois deixar ela passar e voltar para o seu espaço. Então, vocês vão treinando de uma forma simples, só essa primeira versão. Ela conseguiu entender, acertou quase todas as vezes, beleza, vamos deixar mais complexo ainda naquela situação da formação. Então, aí você parte para 2 recebedoras, né? Então, agora você tem que ver 2 pessoas ao mesmo tempo, que já é perto de uma situação de jogo naquela formação para aquela atleta daquela posição. Então, eu vou ler agora as 2 recebedoras. E a regra permanece a mesma. Das 2, a mais curta eu me aproximo, a mais longa eu me afasto. Ah, mas e se as 2 forem curtas? Aí nessa hora você vai começar a ensinar a atleta. Ó, se as 2 forem curtas, nesse caso, você vai ficar entre elas, observar e atacar, dependendo da jogada e da velocidade da bola. Se as 2 forem longas, eventualmente você vai pegar a recebedora de fora. E aí ela vai treinando sozinha e fazendo essa leitura. E aí você pode progredir, inclusive, já com 2 defensoras e 2 recebedoras, para ficar bem específico para uma situação de jogo. Esse exemplo, eu acho que é o que o pessoal mais usa, né? Que é tentar pegar um pedaço daquela formação e ficar em cima dele ali muito tempo. E eu acho bastante válido, sim, mas sempre deixe a atleta pensar, né? Não tome todas as decisões pela atleta. Vai dando assim os feedbacks pontuais, vai fazendo também elas se entenderem como dupla, vai trocando as duplas, porque tem gente que só gosta de jogar com a amiguinha, e se eu não jogar com a minha amiguinha, eu não vou jogar bem. Não, vamos trabalhar, e se ela se machucar, o que acontece? Então, vai trabalhando duplas diferentes, ou mesmo pessoas que não são daquela posição, fazer um pouquinho daquela posição para experimentar como é aquela visão. Então, só jogo de safety, eu sou safety e é só o que eu sei fazer. Tá, vai jogar de middle hoje, então, para ver como é que é. E aí vai também experimentar essa visão. Fala aí, Vic. E nesse momento também você pode ter 2 frentes. Você já pode estar com as suas regras de defesa muito bem definidas e passar para elas quais que são as regras, ou construir em conjunto com elas. Vai depender da forma que você quer trabalhar. Então, nós queremos trabalhar de uma forma construtiva, eu junto com as atletas, a comissão técnica junto com as atletas, que é uma forma muito válida também. Então, pode jogar um problema e aí o que acontece? Beleza, vamos solucionar esse problema juntas e ir criando as nossas regras. Vai depender de como você for trabalhar. Sim.
A gente também pergunta bastante para os atletas, normalmente em situações de jogo, né? Tipo, putz, deu certo isso para vocês? Ah, não deu. Tá, como a gente pode fazer então para melhorar? Nem sempre o técnico vai solucionar tudo, nem ele vai ter todas as respostas. Então não se frustrem também quando algo que você queria implementar não dá para implementar, porque às vezes o grupo não te permite isso. E o grupo vai atuar de outra forma e vai dar certo. Confia que vai dar certo. Bom, um próximo exemplo que vai trabalhar um aspecto do jogo, mas não o jogo em si, é um treino de comunicação que alguém tinha mencionado aí no chat. Esse drill aqui a gente usa muito e a gente adora. Como ele funciona? Você vai demarcar um espaço, tá? Nesse caso aqui seriam 4 defensoras, as defensoras estão no X. Então, cada defensora está no espaço pré-determinado do campo. E nesse espaço, elas precisam tomar conta da sua zona, certo? Vamos adicionar 2 recebedoras que precisam fazer passes entre si. Então, vamos supor que, nessa situação, as recebedoras ganham quando elas completam 5 passes em 1 minuto, tá? E aí, as defensoras vão precisar se comunicar para saber onde estão essas recebedoras, se elas vão marcar pela frente ou por trás, se estão 2 na mesma zona ou não, mas as defensoras não podem entrar na zona da outra. Então, é bem quadrado mesmo, mas é muito dinâmico. Então, as recebedoras podem correr, podem ficar variando de zona. Então, eu sempre vou ter que acompanhar e passar, auxiliar verbalmente, e assim por diante. Pode acrescentar um QB também nesse jogo, pode acrescentar mais recebedoras, mais bolas, enfim. É muito divertido, é muito proveitoso no sentido tático e de comunicação, porque elas falam muito e elas precisam falar muito para dar certo. E outro ponto, quando um exercício não dá certo, tenta identificar o porquê que ele não deu certo. Será que eu não coloquei regra suficiente? Ou será que coloquei regra demais? Ou será que as atletas estão prontas para esse drill nesse momento? Então, o que a gente está passando agora são exemplos que a gente faz com atletas que já se comunicam bem, mas também dá para fazer com iniciantes. Basta você adaptar as variáveis de acordo com a sua equipe. Perfeito. E só uma evolução que eu acho bacana comentar também, nesse primeiro momento a Gui deu exemplo dela ficar na zona dela e não poder sair. Mas no jogo, muitas vezes, no jogo você sai da sua zona muitas vezes porque precisa sair, não vou ficar marcando grama. Então, uma evolução também é deixá-la sair, só que sem dar muita regra. Deixa sair e ver o que acontece, sabe? Como elas vão se comunicar, como que vai acontecer. E aí, para ir construindo também coisas em conjunto. Isso aí. E aí a fase final, né, vamos dizer assim, seria realmente uma situação de jogo. Então, executar a formação, executar as leituras numa descida aí para end zone ou para o meio do campo. Aí seria um pedaço de um coletivo mais propriamente dita, né? Então, assim, quebrem mais o treino por habilidades ou elementos que vocês vão usar no jogo, né? É isso que a gente faz. A gente tenta, claro, jogar bastante o jogo, porque é importante, mas a gente usa como estratégia outros elementos. Torna o treino diferente, torna o treino mais, como eu posso dizer, mais completo, mais rico, né? Até para os atletas que não estão já esperando aquela situação. Se a atleta toda vez está esperando um coletivo, ela sempre vai pensar da mesma forma e vai chegar um momento que ela nem vai mais prestar atenção. Ela vai falar, eu fiz certo. Mas já vai estar muito automático na cabeça dela, né? Tem que criar situações diferentes para conquistar a mesma coisa. Acho que teve até no Mentimeter do primeiro dia alguns coaches falando que tinham dificuldade de fazer os atletas quererem treinar, né? Tem essa dificuldade e tudo mais. Então, talvez quebrando e utilizando um pouco a sua criatividade com mini-jogos, com o que seja, pensando no que você precisa, talvez eles queiram mais fazer parte daquilo. E esses foram alguns exemplos que a gente separou, mas quem tiver outros exemplos de atividades que trabalhem em educação do olhar, que trabalhem em comunicação, essas coisas, dá para mandar aqui no chat, dar uma desenhada, manda no grupo do WhatsApp do Congresso também, vamos fazer essa troca, porque tá todo mundo precisa de vez em quando buscar alguma coisa, ou às vezes busca em outros esportes, vê uns vídeos de handebol, vê uns vídeos de basquete, e encontra drills que muda uma ou duas coisinhas, você já bota no flag, então
Quem tiver aí quiser fazer essa troca, já manda no chat, manda no grupo do WhatsApp, que todo mundo sempre precisa de ideias criativas para fazer esse tipo de coisa. É isso aí. E uma coisa que eu e a Vicky temos em comum é que a gente já trabalhou com criança, né? Bru, você já trabalhou com criança? Acho que não, né? Mas a gente sempre trabalhou com criança, né? Propondo atividades diferentes. Então, assim, pensa um pouco nisso de, putz, será que uma criança ia gostar de fazer isso? Ou um adolescente ia gostar de fazer isso? Porque o adulto, por mais que esteja ali fazendo um esporte, também gosta da competição, também gosta de se divertir. E a gente tem que captar o atleta também por esse gosto do treino, né? Se ele gostar só da hora do jogo, você vai ter uma equipe quebrada, que não vai querer estar no treino. E a defesa precisa treinar junta. Não adianta treinar sozinho, um aqui, um ali. Eu tô, na academia aqui tirando foto todo dia, mas chega na hora do treino, eu não sou tão participativo, né? Então você tem que fazer com que os atletas participem, se comuniquem, confiem umas nas outras, e aí vão evoluir a formação e as estratégias que você quer atingir como técnico, né? E para fechar... Pode fechar. Como eu disse já também tem atletas que gostam de fazer a parte técnica, então você identifique isso para mesclar o seu treino e aí pode fechar. Não, é isso aí, meu. E fale o que você quer que o atleta faça, né? Então, uma das nossas frases também clássicas é: nada é óbvio até que seja dito. Não ache que o atleta sabe. Não ache que ele vai fazer o que está na sua cabeça de técnico, né? Se você quer que ele faça alguma coisa específica, fale. Olha, eu quero que você faça tal coisa. Por mais simples ou óbvia que seja, né? Para você é óbvio, mas talvez você já está fazendo aquilo tanto tempo que para você é óbvio, mas para o atleta que chegou hoje, ele não sabe nem o que significa 5 jardas, né? O que é jarda? Enfim. Então, fale as coisas que aí o treino vai ficar muito mais simples e muito mais completo e objetivo. Acho que é isso. Meu Deus, muitas informações. Fechamos, quase no tempo. Tem mais dúvidas aí no chat, Bru? Como que tá? Tá, chegou aqui agora um parabéns, chegou um papel essencial do treinador, trabalho com crianças traz uma criatividade enorme, agora chegou um parabéns aqui, queria parabenizar essas mulheres sensacionais, aliar conhecimento acadêmico e individual com criatividade em uma equipe, muitas vezes heterogênea, é a sacada. A palestra de vocês nos norteia muito quanto a isso, em como utilizar diferentes abordagens e metodologias na busca de um mesmo objetivo. Isso aí, muito obrigada a todo mundo, obrigada Bru, Guide, aí pela nossa apresentação, espero que tenha agregado para vocês, quero trocar muito mais coisas aí, exercícios com todo mundo aí do grupo, então vamos conversando e muito obrigada pela palestra.